Fevereiro de 1933. França. Cidade: Le Mans. Um frio cortante atravessa as ruas estreitas enquanto a noite se estende como um véu úmido sobre os telhados de Ardósia. Na casa número 6 da rua Bruire, a rotina da burguesia seguia seu curso previsível. Chá às 5, silêncio às 9. Atrás daquelas paredes altas vivia a família Lancelin. Tradicional, respeitada, intocável. Mas aquela noite algo aconteceu. Algo que faria a cidade acordar com um gosto de ferro na boca. O que foi encontrado ali dentro não era um crime comum. Era uma cena saída dos pesadelos mais doentios. Dois corpos brutalmente massacrados. Rostos irreconhecíveis. Olhos arrancados com as próprias mãos. Um ferro de passar retorcido ao lado das vítimas com uma assinatura em vermelho. E as responsáveis? Duas irmãs. Cristina e Léa Papin, empregadas domésticas, submissas e assassinas. O caso chocou a França, mobilizou a imprensa e dividiu intelectuais e desafiou a psiquiatria. Foi chamado de surto, de vingança, de loucura compartilhada. Mas a verdade talvez seja ainda mais sombria. Quem eram as irmãs Papin? Vítimas de um sistema opressor? Cúmplices de uma obsessão doentia? Ou algo ainda mais difícil de nomear? A partir de agora você vai conhecer um dos crimes mais perturbadores do século XX, um caso que ainda hoje nos obriga a encarar o abismo do comportamento humano. Eu sou Luiz Belmonte, e este é o Dossiê Sombrio, o seu arquivo confidencial de histórias reais onde a verdade é mais arrepiante do que qualquer ficção. Aqui desenterramos os crimes que o tempo tentou esquecer. Casos abafados, vozes silenciadas, arquivos perentos demais para ganhar os holofotes, mas perfeitos para iluminar o lado mais escuro da natureza humana. Se você gosta de mergulhar fundo em crimes reais com a narrativa investigativa, análise psicológica e uma pitada de noir, considere se inscrever e ativar o sininho. Porque neste canal, a escuridão tem nome, rosto e muitas vezes um motivo. Antes do sangue e do escândalo, antes dos olhos arrancados e dos jornais sensacionalistas, haviam duas meninas. Duas crianças francesas, nascidas em um mundo que parecia decidido a quebrá-las desde o primeiro respiro. Christine Papin nasceu em 8 de março de 1905. Léa veio 6 anos depois, em 15 de setembro de 1911. Filhas de Gustave Papin e Clémence Deret, um casal que, por falta de uma palavra melhor, fracassou. O casamento dos dois era uma bomba relógio. Gustave, alcoólatra, violento e ausente. Clemence, emocionalmente estável, fria, incapaz de demonstrar afeto até mesmo diante de um berço. A família vivia em miséria. Mas, mais que isso, vivia em desordem. Christine foi enviada a um orfanato católico ainda pequena, supostamente para protegê-la da negligência dos pais. A separação foi brutal, mas acabou sendo um padrão. As filhas Papin nunca conheceram a sensação de um lar. A infância delas foi marcada por instituições, conventos e silêncio. Christine, dizem os relatos, era inteligente, porém impulsiva. Tinha um temperamento forte e desenvolveu traços de desconfiança e agressividade desde cedo. As freiras que a criaram descreveram uma menina difícil, mas também dedicada ao trabalho. Léa, por outro lado, era o oposto. Submissa, tímida, sempre às ordens da irmã mais velha. Sua personalidade era como cera, moldável, dependente. Onde Cristina ia, Léa seguia, e onde Cristina caía, Léa despencava junto. Os pais se separaram oficialmente quando Cristina ainda era adolescente. Gustave fugiu com uma das filhas mais novas sem deixar endereço. Clemence, agora sozinha, decidiu transformar as filhas em uma fonte de renda. Arranjou para que fossem empregadas domésticas, ainda adolescentes. Christine e depois Leia passaram a servir casas de famílias abastadas. Era o destino de muitas jovens pobres na França, no início do século XX. Ser empregada não era apenas um trabalho, era uma submissão social completa. Trabalhavam de sol a sol, viviam em quartos abafados nos sótãos das mansões, comiam restos e se curvavam diante de patroas que exigiam limpeza absoluta e silêncio absoluto. Mas o que diferenciava as Papin de outras empregadas era o vínculo, um laço psicológico quase inquebrável.
Elas não se viam como duas pessoas, se viam como uma só. Dois corpos, uma alma, um pacto. Em 1926, Christine começou a trabalhar para a família Lancelin, na cidade de Le Mans. Era uma casa grande, comandada por Madame Leonie Lancelin, esposa de um respeitado ex-advogado. Um ano depois, Christine conseguiu empregar Leia ao seu lado. E assim, as duas se fecharam naquele universo de escadas enceradas, jantares em silêncios e tarefas repetitivas. Durante 7 anos, o mundo dela se restringiu àquela casa. Um quarto compartilhado no sótão, a cozinha onde lavavam a louça com mãos vermelhas do sabão e os cochichos noturnos em que só elas se entendiam. O isolamento era total. Nenhum parente, nenhum amigo, nenhum momento de lazer. A única presença constante era uma da outra. E a única figura de autoridade? A patroa. Christine, cada vez mais instável, começou a demonstrar sinais de exaustão emocional. Tinha crises silenciosas, lapsos de raiva, há relatos de que falava sozinha, que dizia ouvir vozes. Leia, sempre calada, obedecia sem questionar. Não se sabe se por medo ou por devoção absoluta. Os patrões, por sua vez, ignoravam os sinais. As consideravam eficientes, limpas e discretas, como se fossem móveis, parte da casa. Mas ninguém percebeu, ou preferiu não perceber, o que acontecia quando as luzes se apagavam. O que se passava naquele quarto sem janelas, onde duas mentes frágeis compartilhavam a mesma escuridão e talvez a mesma loucura. O pavio estava aceso, faltava apenas uma fagulha. Para entender a tragédia que se abateu sobre a casa da família Lancelin, é preciso conhecer os protagonistas do outro lado do espelho, os patrões. A residência número 6 da rua Bruire era uma típica casa da burguesia francesa do interior. Fachada de pedra, ruas simétricas, móveis pesados e regras silenciosas que mantinham a cada coisa em seu devido lugar. René Lancelin, o patriarca, era um homem respeitado em Le Mans. Ex-advogado, já aposentado, mantinha uma vida discreta. Gostava de suas rotinas, de sua leitura matinal e de sua autoridade incontestada dentro de casa. Sua esposa, Madame Leonie Lancelin, era conhecida como mulher rígida, católica fervorosa e extremamente exigente. Para alguns, uma dama irrepreensível, para outros, uma patroa implacável. Seu maior valor? A ordem, a disciplina e, acima de tudo, a aparência. O casal tinha duas filhas. A mais velha, já casada, havia deixado a casa. A mais nova, Genevieve, era uma jovem culta, reservada, com cerca de 20 anos na época do crime. Era ela quem herdaria a casa, o nome e as exigências da mãe. Na hierarquia silenciosa daquela casa, as irmãs Papin ocupavam a base absoluta. Não eram tratadas com crueldade explícita, não havia gritos nem surras, mas havia algo mais sutil, mais corrosivo: a indiferença. Christine e Leia não comiam com a família, não falavam a menos que fossem perguntadas e nunca saíam. Eram invisíveis aos olhos dos patrões, e até que algo saísse do padrão. Madame Lancelin era obsessiva com a limpeza. Um copo fora do lugar ou um botão mal costurado podiam render horas de repreensão passiva. Christine, cada vez mais instável, começara a dar sinais de que esse tipo de cobrança deixavam marcas. Mas a fachada da casa de Lancelin não rachava. Para a cidade, era uma família modelo, e as empregadas, exemplares, silenciosas e eficientes. Com o passar dos anos, a dependência entre as irmãs Papin se intensificou. Dormiam no mesmo quarto, saíam sempre juntas, evitavam qualquer contato com o mundo externo. Christine se tornou uma figura dominante. Leia seguia como uma sombra, como extensão ou como um reflexo. Alguns relatos sugerem que havia entre elas uma relação além do laço fraterno, talvez emocional, talvez simbiótica, talvez até física, mas nada foi comprovado. O que se sabe é que viviam fechadas no universo próprio, um mundo de duas. Para os Lancelin, isso não importava, contanto que o chão estivesse encerado e o jantar servido pontualmente. Na noite do crime, os sinais já estavam no ar. Durante o dia, houve um incidente com um ferro de passar. Segundo Christine, um curto-circuito teria danificado o aparelho. A madame, ao saber, teria reagido com hostilidade, ameaçando punir ambas, possivelmente com a demissão. Naquela casa,
Perder o emprego significava muito mais do que ficar sem salário. Para Cristina e Leia significava o fim do único vínculo que existia entre elas, o único lugar em que podiam existir juntas, protegidas, ainda que sufocadas. O medo de separação, a raiva acumulada, a fragilidade mental, tudo isso ferveu sobre a superfície. E naquela noite o que explodiu não foi apenas uma crise, foi a libertação de um ódio que vinha sendo calado há anos. René Lancelin saiu no fim da tarde para encontrar a esposa e a filha no jantar na casa dos amigos. Horas se passaram. Elas não apareceram. Nem atendiam a porta, nem ao telefone. Preocupado, ele voltou para casa e não conseguiu entrar. Com a ajuda de um policial e de um chaveiro, arrombou a porta. O que encontrou no interior da residência não parecia real. Não parecia humano. Madame Lancelin e Genevieve estavam estiradas no chão, desfiguradas. Seus rostos eram uma massa reconhecível de ossos e sangue. Os olhos arrancados, os corpos mutilados com tesouras, facas e o ferro de passar. A cena não era de fúria, era de execução, fria, prolongada, inacreditável. No andar de cima, as irmãs estavam no quarto, deitadas na mesma cama, em silêncio, nuas, cobertas apenas por um lençol, e ao lado as roupas ensanguentadas, o martelo, a lâmina, a confissão escrita nos detalhes. Elas não fugiram, elas não negaram, elas apenas esperaram. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para respirar um pouco. Enquanto isso, se inscreva, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e também curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora, de volta para o caso. 2 de fevereiro de 1933. Uma sexta-feira, Le Mans já se recolhia ao frio da noite quando o advogado aposentado René Lancelin preparava-se para sair. Às 19 horas ele tinha um jantar marcado com a esposa Madame Leonie e a filha Geneviève na casa de amigos. Um encontro simples, tradicional, um retrato da vida burguesa comum. Mas as horas passaram e as duas não apareceram, nem telefonaram, nem deram sinal. René, incomodado, decidiu voltar para casa. Às 19h30, chegou à Rua Bruire. Encontrou a porta da frente trancada, todas as luzes apagadas, silêncio absoluto, nenhum movimento, nenhum ruído, nenhum sinal das mulheres. Achando estranho e ainda tentando manter a calma, procurou por uma chave reserva. Nada. Bateu, chamou, esperou. Às 20h30, voltou com o policial, arrombaram a porta e o que viram jamais será esquecido. A casa estava mergulhada em escuridão, mas não era o silêncio comum da noite. Era um silêncio pesado, sufocante, um vazio que parecia cortar algo invisível e terrível. René subiu pela escada principal acompanhado do policial. No segundo andar encontraram o horror. No chão, na penumbra do corredor, estavam os corpos, Madame Lancelin e Geneviève, estiradas lado ao lado, caídas como bonecas quebradas, mas seus rostos, se é que ainda podia se chamar de rostos. A pele estava rasgada em tiras, os crânios estavam afundados, rachados, o sangue cobria as paredes e o piso formando uma poça escura caso negra sobre a luz fraca. Os olhos, os 2 pares haviam sido arrancados com tamanha força que foram encontrados em lugares distintos, um no vão da escada, outro sob o corpo. Ao lado, o ferro de passar roupa, retorcido, coberto de sangue. Uma faca de cozinha, uma tesoura, um martelo. E nada roubado, nada fora do lugar, exceto a vida. A cena não era de impulso, era de carnificina. Não era assassinato, mas uma execução. Havia tempo, havia método, havia raiva. A polícia revistou a casa com cautela. Cada cômodo, cada armário, até que chegaram ao quarto das empregadas, um espaço modesto no sótão. Uma cama, um baú, um crucifixo na parede e silêncio. Ali estavam Christine e Léa Papin, juntas, deitadas na mesma cama, nuas, envoltas por um lençol. Aparentemente tranquilas, como se o mundo lá fora não existisse. No chão, as roupas sujas de sangue, os sapatos, a arma do crime, e o olhar das duas vazio, sem medo, sem culpa. Quando confrontadas, Christine apenas disse: "Foi um acidente." Segundo seu relato, tudo começou com um curto-circuito. O ferro de passar usado naquela tarde por Christine teria dado um choque. O disjuntor caiu, a casa ficou às escuras. Christine explicou o ocorrido a Madame, que reagiu com fúria, acusando-a de incompetência.
Genevieve, segundo ela, juntou-se à mãe e começou a insultá-las. O tom subiu, a tensão acumulada transbordou. Christine teria atacado primeiro, puxou Genevieve pelos cabelos. Leia em silêncio agarrou uma jarra e golpeou Madame na cabeça. A partir daí, as duas se transformaram. Empunharam faca, martelo, tesoura e o ferro de passar. Golpearam as vítimas até que não houvesse mais reação. Arrancaram os olhos, rasgaram os rostos, esmagaram os ossos da face. Mais tarde, os médicos legistas constatariam: Madame Lancelin sofreu mais de 30 golpes na cabeça. Genevieve teve traumatismo craniano severo e múltiplas perfurações no tórax e no rosto. Ambas morreram lentamente, em agonia. No interrogatório, Christine assumiu a liderança. Falava sem emoção, não chorava, não se arrependia, apenas dizia: era o destino. Leia permanecia calada. Olhava para a irmã antes de responder, confirmava tudo, mas nunca tomava iniciativa. Era como se não estivesse lá, ou como se sua mente estivesse longe, muito longe daquele porão da delegacia. A polícia tentou entender o que havia por trás daquele crime tão violento, e quanto mais escancaravam, mais surreal tudo parecia. O quarto das irmãs foi revistado em busca de provas, mas o que encontraram foram apenas roupas dobradas, objetos religiosos e um retrato das duas abraçadas, quase como amantes. Surgiam boatos que seriam incestuosas, que fariam parte de uma seita, que Christine era louca, que Leia era sua prisioneira emocional. Mas nada disso se comprovou. A imprensa mergulhou no caso com sede de escândalo. Jornais de Paris enviaram repórteres, a história estampou capas. Os surrealistas a transformaram em um símbolo político, e a burguesia se trancou atrás de suas cortinas. Christine e Leia foram presas imediatamente, conduzidas sob forte escolta. Despertaram reações opostas, nojo, medo e curiosidade. As duas pareciam calmas, apáticas, como se o crime tivesse libertado algo, e talvez tenha mesmo. Especialistas médicos foram chamados para analisar o estado mental das duas. O diagnóstico inicial? Psicose compartilhada, um caso raro de foliado. A loucura A2, onde uma mente dominante perturbada contamina outra mais frágil e dependente. Christine era a fonte, Leia o eco. Na prisão, Christine teve colapsos emocionais. Berrava, tentava se automutilar, dizia que sem Leia morreria. Tentou arrancar os próprios olhos, implorou para ver a irmã e, quando a impediram, parou de comer. Em poucos meses estava irreconhecível. A cada visita se afundavam mais nessa insanidade, até que não havia mais nada ali, além do vazio. Leia, por outro lado, permaneceu quase estática. Seguiu a rotina, respondeu às perguntas, jamais expressou dor nem arrependimento, apenas ausência. A simbiose havia sido quebrada, o laço dissolvido. Mas o que as uniu até aquele ponto? Medo, amor, obsessão? Ou apenas a necessidade desesperada de não estarem sozinhas? A resposta talvez tenha morrido naquela casa, ou tenha sobrevivido em forma de sussurro entre as paredes do sótão. A noite do crime não apenas tirou 2 vidas, desnudou uma sociedade inteira. Mostrou que às vezes a loucura não grita, ela sussurra, obedece, serve, e quando não aguenta mais, explode. O julgamento das irmãs Papano foi apenas um caso jurídico. Foi um espelho torto refletindo os medos, preconceitos e falhas da sociedade francesa dos anos 1930. Assim que o crime ganhou as páginas dos jornais, a comoção pública se dividiu. Para uns, Christine e Leia eram monstros, selvagens, loucas. Para outros, eram vítimas de um sistema de opressão, exploradas até o limite da sanidade. No centro de toda essa discussão, o Tribunal de Le Mans se preparava para o que seriam os julgamentos mais acompanhados da década. O julgamento começou em setembro de 1933, apenas 7 meses após o crime. Christine e Leia Papin entraram na sala algemadas, cabeças baixas, uniformes simples, cabelos curtos, nenhum traço de vaidade. O público lotava as galerias, muitos em pé, alguns buscavam justiça, outros espetáculo. A promotoria tratou o caso com rigidez. 2 assassinas perigosas que planejaram e executaram um duplo homicídio com requintes de crueldade. Argumentavam que as irmãs eram plenamente conscientes do que faziam e que agiram movidas por ódio, não por loucura.
Mas a defesa, comandada por advogados influenciados pelo clima intelectual da época, traçou uma linha diferente. As Papin não eram criminosas comuns. Eram produto de abandono, isolamento extremo e abuso psicológico. Christine, segundo ele, sofreu de delírios, paranoias. Leia, completamente submissa, agira sob influência da irmã. O crime teria sido fruto de uma ruptura mental, não de frieza. Médicos psiquiatras foram ouvidos. O laudo foi claro. Christine apresentava sinais de psicose, episódios de delírio e despersonalização, possivelmente esquizofrenia paranoide. Já Leia, embora cognitivamente funcional, demonstrava uma total anulação da própria vontade. Seu comportamento se encaixava no diagnóstico de folia 2, uma loucura a dois. Esse fenômeno raro, reconhecido pela psiquiatria, descreve quando uma pessoa com distúrbios mentais, geralmente dominante, influencia outra mais frágil a acompanhar suas crenças, delírios e às vezes seus crimes. Christine era o epicentro, Leia o satélite. O caso foi além da medicina e do direito. A elite intelectual francesa entrou em cena. Jean-Paul Sartre, ainda jovem, chamou o caso de rebelião da classe servil. Jean Genet escreveu que o crime era um ato de beleza sombria. Os surrealistas liderados por André Breton viram nas Papin um símbolo de revolta contra a opressão social e moral. Para eles o crime não era monstruoso, era poético. Enquanto isso, jornais populares sensacionalizavam a violência, estampando manchetes com os termos fúria assassina, duas demônias e as criadas satânicas de Le Mans. Duas narrativas colidiam. Uma via monstro, a outra mártir. Mas o júri precisava decidir. Em 30 de setembro de 1933 saiu o veredito. Christine Papin, considerada a autora principal do crime, foi condenada à morte na guilhotina. Léa Papin, por sua participação secundária, recebeu 10 anos de prisão e 20 anos de trabalhos forçados. Embora essa segunda pena tenha sido logo anulada. Mas a execução de Christine jamais ocorreu. O júri, influenciado por laudos médicos e pela comoção pública, apelou por clemência. Sua pena foi comutada para a prisão perpétua. Na prisão, o colapso foi inevitável. Christine, sem a presença da irmã, desmoronou. Parou de comer, recusava-se a falar, tinha surtos psicóticos, dizia ouvir vozes e implorava para ver Leia. A ausência da irmã corroía. Em determinado momento, tentou arrancar os próprios olhos, repetindo o gesto que havia cometido contra Madame Lancelin. Foi internada em um hospital psiquiátrico. Ali definhou por 4 anos. Morreu em 1937, aos 32 anos. Causa da morte? Caqueixa mental, associada à inanição voluntária. Leia, por sua vez, cumpriu 7 anos da pena. Foi libertada em 1941. Depois disso, desapareceu do mapa. Alguns dizem que foi acolhida por uma prima e viveu como identidade falsa. Outros se estabeleceu como camareira em uma casa de repouso sob outro nome. Há relatos não confirmados de que teria vivido até 1932. Em um documentário de 2000, alega que ela teria sido encontrada ainda viva, com 89 anos, vivendo em um asilo na Normandia, muda e debilitada. Nunca se soube ao certo. Léa Papin virou um fantasma em vida. Os julgamentos das irmãs Papin deixou marcas que foram além da pena aplicada. Escancarou o abismo entre classes, expôs os defeitos da opressão cotidiana e colocou o sistema judicial diante de uma questão perturbadora, onde termina a culpa e começa a loucura. A França nunca mais se esqueceu, a psiquiatria nunca mais foi a mesma, e o nome Papin tornou-se um sinônimo de horror íntimo, aquele que se esconde entre parentes, em quartos abafados sob a máscara da normalidade. Décadas se passaram desde que a Rua Bruire foi um palco de um crime que chocou a França e reverberou pelo mundo. Mas até hoje uma pergunta permanece sem resposta definitiva. O que realmente aconteceu naquela casa? Foi um surto psicótico súbito? Um crime premeditado? Um ato de libertação disfarçado de fúria? O que sabemos é que havia tensão acumulada. Os Papins viviam isoladas, dormiam juntos, trabalhavam horas exaustivas sob pressão constante. Não tinham amigos, não tinham família por perto, não tinha vida fora da casa do Lancelin. E, mais do que isso, não tinham identidade própria. Christine era a dominante. Leia, a sombra, uma dependência emocional profunda e doentia. Para muitos especialistas, o crime foi o ápice de um processo mental destrutivo, um colapso psíquico provocado por anos de repressão, invisibilidade e simbiose.
A teoria de folheados, a loucura compartilhada, segue sendo a mais aceita. Mas será que ela explica tudo? Há quem acredite que as irmãs apresentavam desequilíbrios mentais desde a infância. Christine, especialmente, demonstrava traços de paranoia, surtos de raiva e isolamento. O histórico familiar, marcado por abandono, violência doméstica e institucionalização, contribuiu para moldar mentes frágeis incapazes de lidar com as frustrações simples. Outros argumentos que não foi loucura, mas sim ódio social. O crime das Papin teria sido uma revolta inconsciente contra a hierarquia imposta, um ataque simbólico às estruturas de poder. Elas não mataram por impulso, mataram para inverter os papéis, para fazer os olhos das patroas literalmente deixarem de ver. Mas nem tudo se encaixa perfeitamente, alguns detalhes permanecem obscuros. Por que tamanha violência? Por que arrancar os olhos da vítima, justamente os olhos? Por que guardar calmamente após o crime sem tentar fugir? Há quem veja nesses gestos uma ritualização, outros uma metáfora macabra, destruir quem as observa, julgava ou oprimia. E há ainda as teorias mais ousadas, aquelas que sugerem um vínculo incestuoso entre as irmãs. Nunca confirmado, é verdade, mas nunca inteiramente refutado. A simbiose emocional entre Cristina e Leia ia além do natural. Era como uma só, um ser dividido em dois corpos. E quando uma se rompeu, a outra seguiu junto. Cristina morreu jovem, internada em silêncio. Leia sumiu no anonimato, vivendo décadas como uma sombra. Nenhuma deixou cartas, confissões, nenhuma tentou justificar ou buscar perdão. O caso Papin permanece até hoje como um dos crimes mais estudados na criminologia francesa, e ao mesmo tempo um dos mais decifráveis. Os surrealistas enxergam arte no horror, a burguesia ameaça, a justiça loucura, a psiquiatria é um caso clínico raro, e a sociedade apenas virou a página. Mas talvez a pergunta mais incômoda não seja por que fizeram aquilo, e sim, quantas outras Papin existem por aí? Quantas mulheres, irmãs, filhas vivem presas em quartos abafados, em rotinas de silêncio, trabalhos e submissão? Quantas mentes frágeis estão prestes a romper e quando rompem, o que vai ouvir? O caso das irmãs Papin é um lembrete sombrio de que nem todo crime nasce da maldade. Alguns nascem do esquecimento, do abandono, da loucura, que se alimenta no escuro, longe dos olhos do mundo. Se a verdade sobre o que aconteceu naquela noite nunca for totalmente conhecida, é porque talvez ela nunca tenha existido por completo. Afinal, como disse um velho poeta, não há espelho mais opaco do que a mente humana. Este é mais um caso do Ser Sombrio. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de mergulhar nos recantos mais obscuros da mente humana. Nos vemos no próximo caso. Até lá, mantenha os olhos abertos e as portas bem trancadas.